vamos falar sobre o assunto principal, né, dessa capacitação, que são os modos ventilatórios do Biovent. Quem tiver interesse e quiser saber sobre como ligar o ventilador, quais são as opções, onde eu travo a tela, onde eu mexo para escolher que tamanho de circuito eu coloquei, qual é o peso do paciente, isso tudo eu gravei um vídeo que eu disponibilizei no YouTube e aí eu passo o link para vocês depois também, tá? Então eu posso passar pelo chat esse link do vídeo explicando essa parte basicona do ventilador e posso passar para o e-mail de vocês também, junto com o restante do material. Então, aqui, olha, essa é a tela do nosso ventilador, né? Aqui, nesse meio aqui, estão as informações do paciente, tá? Então, aqui as informações desse novo paciente que a gente está ventilando, se é uma mulher, se é um homem ou se é uma criança, né? Aqui, o peso e a altura, né? O peso e a altura. Aqui, no caso, nós estamos trabalhando com a ventilação invasiva, é a única coisa que nós vamos usar nesse momento de pandemia, né? Ventilação não invasiva, alto fluxo, isso tudo a gente está descartando nesse momento. E aqui, nesse canto direito da tela, é onde a gente vai trabalhar com quais são os modos ventilatórios e quais são os parâmetros que eu tenho aí para ajustar em cada modo ventilatório. Pode observar que tem uma setinha para cá e uma setinha para cá. Conforme eu vou clicando nessa setinha, vão aparecendo vários modos, né, específicos desse ventilador que é o Biovent, tá? Então, eu já vou mostrar um primeiro modo para vocês. Pode observar aqui na tela, ó, que eu escolhi o PACV, PCMV, PSMV, PPSV, PBLEV. O que é esse PPP, né? São todas as ventilações controladas à pressão. Então, esse ventilador, ele tem aí vários tipos de modos ventilatórios controlados à pressão, que são todos esses que estão na tela aí, tá? O primeiro que eu vou conversar com vocês é justamente esse modo que está aparecendo aqui, que é o PACV. O que é esse PACV? É a ventilação por pressão controlada. Para quem já está acostumado a lidar com ventilação mecânica, é o mesmo que o PCV, tá? Que é o assisto controlado à pressão. Então, é assim, é a mesma coisa que aquele assisto controlado à pressão do Inter 5, tá? Que é o PCV lá do Drager. Então, é o assisto controlado à pressão do Biovent. Nesse caso da ventilação assisto controlada à pressão, o que significa isso? Significa que na hora que o ar for para o paciente, tá? Eu vou estipular com que pressão esse ar vai entrar durante a inspiração. Nesse caso aqui, tá 17 mbar, ou seja, eu escolhi uma pressão inspiratória de 17, que vai durar durante toda a inspiração desse paciente. Então, ele começa a inspirar, ele já vai ter essa pressão inspiratória de 17, que vai durar um certo tempo. Enquanto isso, o ar vai entrando. E que tempo é esse que essa pressão dura? É o tempo inspiratório que eu vou escolher para durar a inspiração. Então, no assisto controlado à pressão, eu escolho a pressão do ar e eu escolho o tempo que essa inspiração vai durar. Isso não mudou nada perto dos outros modos, do modo básico assisto controlado à pressão. Então, nesse caso, é mais fácil. Você acabou de intubar seu paciente, você quer ventilar ele à pressão, esse modo aqui é exatamente o assisto controlado à pressão que todo mundo conhece, tá? Ele é ciclado a tempo. O que é ciclagem mesmo? Lembrando que disparo é o começo da inspiração, é quando ele inspira. E ciclagem é quando muda do ins para ex, ou seja, a inspiração acaba e ele vai começar a expirar. Essa inspiração, ela vai acabar quando der o tempo que eu selecionei, que nesse caso tá aí na tela 1 segundo. Então, o que tá me mostrando esse modo? Que o paciente vai começar a inspirar, essa inspiração vai durar 1 segundo, e a pressão que vai ocorrer em vias aéreas, né, que vai entrar em vias aéreas, é de 17 mbar. E aí, que pressão eu escolho, Kelly? Qual é a pressão-chave? Aí que tá, vai depender da complacência do pulmão, da resistência. Então, na verdade, quando eu escolho uma pressão para esse paciente, eu tenho que ficar de olho em que volume esse paciente está atingindo com a pressão selecionada. E eu tenho como fazer isso no ventilador. Então, eu escolho, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui de 17 mbar. Então, eu selecionei aqui em cima que eu quero ventilar esse paciente em assisto controlado à pressão, tá? Com uma pressão de 17
e um tempo inspiratório de 1. Significa que durante 1 segundo a pressão que vai entrar é de 17 mbar. Que volume ele vai fazer vai depender do pulmão do paciente, das condições desse pulmão. Se for um jovem que acabou de ter um TCE por um acidente de trânsito, o cara tem 20 anos, provavelmente ele vai fazer um volumaço, né? Ele vai fazer, sei lá, 650 de volume, que é muito para ele. Se for um senhor com DPOC, COVID, provavelmente ele vai fazer um voluminho. Então, não existe uma receita de bolo para pressão inspiratória e que volume essa pressão vai gerar, vai depender de cada pulmão. E aí, pessoal, já eu volto nessa informação. O que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente olha a tela do Biovent, ó, estou olhando a tela, estou olhando o modo que eu escolhi, que é assisto controlada a pressão, e aqui são os parâmetros que eu vou ajustar. Na hora que eu iniciar essa ventilação, tá? Eu acabei de escolher, ainda não começou, o paciente vai ser entubado. Mas na hora que eu iniciar essa ventilação e conforme ele começar a ventilar, que é igual tá lá no vídeo que eu já postei, aqui em cima vai aparecer para mim qual é o volume corrente que ele está fazendo. E é a partir daí que eu vou ajustar a pressão. Tá? Então, quando eu escolho o modo assisto controlada a pressão, eu tenho que ficar de olho em qual é o volume que ele está fazendo. Às vezes eu coloco lá uma pressão de 25 mbar e o cara está fazendo 900 de volume. Tá? Então, por isso que a gente tem que estar de olho sempre em que volume ele está fazendo. Aqui a gente consegue ver tudo, tá? Se você colocar seta para cá, você consegue ver a frequência respiratória que ele está fazendo, não a que eu determinei, o volume corrente que ele está fazendo, o volume minuto, que o volume minuto é a multiplicação do corrente pela frequência respiratória, a PIP, a pressão de pico. Então, nesse caso, a gente consegue ver aqui em cima tudo em tempo real. Então, em cada incursão respiratória, esses valores todos mudam. Isso é muito importante para a gente acompanhar a mecânica ventilatória desse paciente. Além disso, gente, é muito importante, como que a gente calcula o volume, Kelly, para cada paciente? É muito importante a gente calcular o volume de acordo com o peso predito do paciente. O que significa isso? O peso que o paciente deveria ter. Então, esse paciente, ele tem, sei lá, 1,70 de altura e é uma mulher. Aí eu faço esse cálculo aqui, ó, que está lá nas diretrizes da MIB, para ver que peso ela deveria ter. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho 1,80 de altura, tá? Independente se eu pesasse 90 quilos, 80 quilos, 70 quilos, para minha altura, na fórmula da mulher, era para eu ter 70 quilos. Então, você vai me ventilar como se eu tivesse 70, mesmo eu tendo 80, 90. Você não precisa estimar o meu peso real, é o peso predito. E aí, nesse caso, a gente calcula 6 ml por quilo de peso predito. Ou seja, se era para eu ter 70 quilos, 6 vezes 7. Então, o meu volume corrente ideal é 420 ml. Embora eu tenha 1,80 de altura, eu não vou ventilar com 600 ml. Né? O volume corrente ideal é 6 vezes o peso predito. Por quê? Eles perceberam, né, tem vários estudos, várias pesquisas aí mostrando que aquela VILI, né, que é a lesão pela ventilação mecânica, a lesão gerada pela ventilação mecânica, ela ocorre pelo excesso de volume também. Né? Então, esse volutrauma gera muita distensão num pulmão que já está inflamado, já está comprometido. Isso vai piorar toda a dinâmica, vai piorar, vai aumentar o processo inflamatório. Então, o ideal é a gente trabalhar com 6 ml mesmo. Tem alguns casos que a gente tem que trabalhar até menos. Por exemplo, quando a gente ventila SARA, né, em SARA moderada grave, tem casos que a gente ventila com 3 ml por quilo. E aí, como que a gente faz quando a gente vai ventilar com um volume tão baixo? Aí você tem que aumentar a frequência respiratória para compensar e tentar atingir um volume minuto aí razoável, tá? Então, ficar de olho nisso. Ficar de olho quando eu escolher o assisto controlado. A pressão, eu tenho que ver a pressão que eu escolhi e que volume que esse cara tá fazendo. Além disso, quando eu escolho assisto controlada a pressão, então eu escolho a pressão que eu quero que entre nesse pulmão, o tempo que eu quero que dure. Qual que é o tempo normalmente? De 0,8 a 1,2. Então, isso é uma receitinha aí de bolo. Né? De 0,8 a 1,2 segundos é o tempo, geralmente, que vai durar uma inspiração. É o que a gente coloca meio chave, assim, logo no início, e depois a gente vai com a gasometria arterial, a gente vai fazendo os novos ajustes. Se quiserem, depois a gente pode até conversar sobre isso, sobre ajustes de acordo com alterações na gasometria, aí a gente faz uma outra aulinha aí. A frequência respiratória,
né? Então, qual é a frequência respiratória que você quer para esse paciente? Então, por exemplo, aqui está com 16 de frequência respiratória. Se você quiser optar por trabalhar com um volume menorzinho, aí você aumenta um pouquinho essa frequência respiratória, 18, 20. E aí você vai escolher a frequência respiratória. A PIP, que é aquela pressão positiva no final da expiração, ou seja, durante a inspiração vai entrar 17. Mas na hora que o paciente expira, a pressão não vai zerar lá dentro. A pressão vai se manter em 8 para manter esses alvéolos expandidos mesmo. A PIP está totalmente relacionada com a oxigenação do paciente. Então, quando eu quero melhorar a oxigenação, eu não fico pensando em aumentar volume, aumentar a pressão inspiratória. Eu penso na PIP, que é a pressão positiva no final da expiração, e penso na FI de O2, que é essa fração inspirada de O2, ou seja, quantos por cento de oxigênio eu vou oferecer para esse paciente com relação ao resto dos gases que tem no ambiente. Então, toda vez que eu quiser otimizar, melhorar a oxigenação do paciente, eu tenho que pensar nessas duas coisinhas aqui, na PIP, que é a pressão positiva, e na FI, que é essa oferta de O2, tá? Então, aqui não mudou nada do que são os outros modos ventilatórios, né? Lembrando que a PIP, que é essa pressão positiva no final da expiração, quanto maior a PIP, mais expandido esse pulmão fica dentro do tórax. Então, sei lá, eu tenho lá uma PIP de 5, o alvéolo está expandidinho. Uma PIP de 8, expandiu um pouco mais. Uma PIP de 10, mais. 12, mais. E aí vai indo. Quando você sobe a PIP acima de 10, você começa a gerar uma repercussão hemodinâmica muito grande. Por quê? Quem está entre os pulmões? O coração. O coração está lá entre os dois pulmões. Quanto mais eu aumento a PIP, mais difícil fica do sangue chegar no coração. Por quê? Porque eu vou aumentando a pressão dentro do tórax. Vou aumentando a pressão dentro do tórax. Isso diminui o retorno venoso. Se diminui o retorno venoso, diminui a pressão arterial e esse paciente pode até parar. Então, é por isso que é essencial uma boa monitorização. É essencial, no momento que você entubou o paciente, que você está precisando aumentar a PIP para ele conseguir oxigenar, tem que estar vendo essa pressão arterial o tempo todo. É claro que o ideal seria a invasiva, né? Que você está lá acompanhando em tempo real qual é a pressão arterial. Ah, não é possível invasiva. Vamos ficar o tempo todo ali apertando o botãozinho e vendo se está tudo ok, porque rapidamente essa pressão arterial pode cair e esse paciente pode parar, né? Então, sempre que vai mexer na PIP, fica de olho na pressão arterial, que muitas vezes a equipe médica precisa decidir. Muitas vezes a equipe médica precisa decidir aí por fazer a intubação, por fazer entrar com droga vasoativa, tá? Gente, eu acabei de ver que meu fone estava fora aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas eu acabei de perceber que meu fone estava fora do note aqui. Enfim. Então é isso. Outra coisa importante, né? Esse modo ventilatório, assisto controlado a pressão, que é o PACV no BioVent, ele controla as respirações do paciente se o paciente não entrar. Então, vamos supor que você acabou de sedar seu paciente para entubar ele, o paciente está lá sedado, relaxado e não está entrando, ele não está ventilando. Aí, ele vai fazer exatamente as 16 incursões respiratórias que eu pedi aqui, tá? Cada incursão vai durar 1 segundo, numa pressão de 17 mbar. Na hora que ele expirar, a PIP vai estar 8 e a FI 80, beleza. E se ele quiser respirar, o que vai acontecer? Vai acontecer que o ventilador vai deixar ele respirar. Então, se, por exemplo, você lá entubou o paciente, de repente ele quer inspirar, ele vai fazer o esforço. Na hora que ele faz o esforço, o ventilador vai detectar o esforço dele e vai liberar a ventilação para ele. Vai liberar 17 de mbar com 1 de tempo inspiratório, 8 de PIP, 80 de FI. Ou seja, você está pedindo 16, mas ele quer fazer 24. Tudo bem, ele vai fazer 24 incursões respiratórias com a pressão que você determinou, o tempo que você determinou, a PIP e a FI. Tá? E aí, gente, o que eu preciso regular para o ventilador perceber o esforço do paciente? Então, toda vez que a gente deixa que esse paciente está entrando, é importante a gente verificar a sensibilidade do aparelho. O que é a sensibilidade do aparelho, pessoal? Quando você vem aqui, ó, Mode Settings, que é onde a gente estava, eu estava selecionando quais são os modos ventilatórios disponíveis. Se eu vier aqui em Add Settings, né, que são esses ajustes adicionais,
e colocar a setinha para o lado, vocês estão vendo aqui embaixo que tem uma setinha para cá, uma setinha para cá. Esse ventilador tem algumas coisas escondidinhas, então é bom a gente entender que essas setinhas aqui, às vezes os outros parâmetros estão escondidos aqui, tá? Então, se a gente vier com a setinha, a gente vai chegar nessa telinha aqui, que eu tirei até do manual de ventilação mecânica, que eu não tinha no meu computador a imagem dessa tela. Nessa tela, a gente consegue escolher se eu quero sensibilidade à pressão ou sensibilidade a fluxo. O que significa isso, galera? O que significa se a sensibilidade é à pressão ou é a fluxo? Significa que na hora que o paciente fizer o esforço, na hora que ele inspirar, tá? Ele contrai o diafragma. Na hora que ele contrai o diafragma, ele vai gerar uma pressão negativa na via aérea. Eu posso escolher que o ventilador perceba que negativou essa pressão e ele vai respirar. Ou eu posso decidir que o ventilador perceba o movimento do ar no tubo. E se ele perceber o movimento desse ar no tubo, ele também vai disparar e vai iniciar uma ventilação. Então, geralmente, qual dos dois a gente escolhe? Será que a gente escolhe sensibilidade à pressão ou sensibilidade a fluxo? Aí tem vários estudos também, né, mostrando para nós o seguinte: quando a gente seleciona sensibilidade a fluxo, que é o que está aqui escrito ativo, ó, ativo, flow trigger, que é a sensibilidade a fluxo. Se eu escolher a sensibilidade a fluxo, toda vez que o paciente fizer o esforço e gerar esse movimento de ar, né, gerar esse fluxo de ar no tubo, o ventilador dispara rapidinho. Quando a gente escolhe a sensibilidade à pressão, o disparo do ventilador demora um pouquinho. Então, se eu tiver um ventilador que me dá a opção de escolher a sensibilidade a fluxo ou a sensibilidade à pressão, a gente vai sempre optar pela sensibilidade a fluxo. Porque a gente sabe que a fluxo é melhor para esse paciente. Então, lembrando, vocês vão vir aqui do lado no Add Settings, que vai vir nesse ajuste adicional, colocar para a setinha do lado. Lembra que no outro, ó, se você só colocar aqui, você não vai enxergar aquilo. Tá vendo? Ó, tá na primeira bolinha. Aí você vai apertar para o lado, vai para a bolinha lateral. E quando for para essa bolinha lateral, vai aparecer essa tela para você, onde tem sensibilidade à pressão e sensibilidade a fluxo. Eu acho super importante esse ajuste. Por quê? Vamos imaginar que você acabou de entubar um vô de 94 anos, tá? E o vô é magrinho, 94 anos, super fraquinho. Às vezes, se você deixar uma sensibilidade igual tá aqui, de 5 litros por minuto, significa que ele tem que fazer um esforço muito grande para disparar o ventilador. E para ele, que é magrinho, não tem muito músculo, né? Um vô que tá mais fraquinho, às vezes 5 litros por minuto para ele é muito. E aí você olha para o paciente nessa hora. Ele vai estar assim, ó. Eu não sei se vocês estão me enxergando aí, mas ele vai estar fazendo esforço, ele vai estar com uma carinha de esforço, só que o ar não está entrando. Então, o que significa isso? Ele está fazendo força, mas ele não está conseguindo disparar o ventilador. E aí, para esse vozinho, ao invés de eu deixar 5 litros por minuto, eu vou deixar 3, por exemplo. Ou seja, ele tem que fazer um esforço menor para o ventilador entender que ele quer respirar e deixar ele respirar sozinho. Ou seja, assistir a ventilação, né? Nesse caso, o ventilador vai dar a pressão, vai dar o tempo, mas vai deixar ele ventilar quantas vezes ele quiser. Se a gente não ajustar essa sensibilidade, ele fica lá fazendo força, 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 mas não consegue. Aí ele só vai respirar aquelas 16 vezes que eu pedi. Só que você olha no ventilador, parece que tá lindo. Nossa, ele tá fazendo exatamente o que eu pedi. Aí você olha pro coitado do paciente, ele tá lá, tentando desesperadamente puxar o ar e não consegue. Tá? Então, esse ajuste de sensibilidade é essencial em todos os modos assisto controlados e nos modos espontâneos, ou seja, todos que a gente usa, né? Então, vale a pena toda vez você checar aí qual é o que está escolhido, tá? Um valor-chave, geralmente, que a gente usa, tá, gente? Lembrando que não existe receita de bolo para ventilação mecânica, mas um valorzinho-chave legal que a gente usa é 4 litros por minuto. Então, normalmente, a gente escolhe fluxo, sensibilidade a fluxo, e deixa lá 4 litros por minuto e vê se esse paciente vai se adaptar bem a esses 4 litros por minuto.
Ai, Kelly, se eu deixar 1 litro por minuto? Nossa, daí você esbarrou na cama do paciente, pá, ele inspira. Né? Aí mexe no ventilador, ele inspira, porque daí qualquer mínimo movimento ele vai disparar. Então, se essa sensibilidade também estiver baixa, é um problema. Né? Nesse ventilador, que é difícil achar esse botão, é difícil dar problema. Agora, se a gente for comparar o Inter 5, que o botão da sensibilidade é bem no meio do ventilador, todo mundo, na hora de empurrar o ventilador, mexe no botão. E aí é um caos, né? Porque daí o paciente ele desacopla da ventilação, porque aí ou tá muito difícil para ele inspirar, ou fica muito fácil e qualquer movimento dispara. Nesse ventilador aqui, a parte boa dele é que esse parâmetro está escondidinho. Então, para alguém mexer sem querer, é muito difícil. Né? Para a pessoa achar esse botãozinho aí no Add Settings e lá na setinha, é difícil pra caramba, tá? Então, é isso. Então, assisto controlado a pressão. É isso, gente. Você vai dar uma pressão. Essa pressão ela vai durar durante toda a inspiração. Tá? Quanto maior a pressão que eu escolho, maior é o volume que entra nesse pulmão, então é diretamente proporcional a pressão que eu escolhi para o volume que eu escolhi. E aí entra a pressão, entra volume. Ai, Kelly, se tiver com 17 mbar entrando 300 ml, aumenta para 20 e vê quanto entra. Aumenta para 22 e aí, de repente, com 22 entrou 420, 430. Beleza. Essa é a pressão que eu vou trabalhar. Tá? Então, a ideia é essa. É você ajustar a pressão de acordo com o volume que o cara tá fazendo. Pessoal, é lindo. Se vocês quiserem adotar isso para vocês, eu vou entubar e eu vou tentar selecionar ele a pressão inicialmente. Por que que eu gosto muito desse modo? Porque se vocês observarem, você não precisa ajustar o fluxo, que é essa quantidade de ar que tá entrando, né? Então, você não precisa ajustar a velocidade que o ar tá entrando, você só vai ajustar o tempo e a pressão. Então, o paciente ele fica um pouco mais livre para inspirar. E é mais fácil acoplar o paciente nesse modo. O único problema é não ter fixo quanto de volume ele está fazendo. Aí você tem que toda hora estar de olho se o volume está bacana. Tá? E aí, no outro vídeo lá que eu fiz, eu mostrei para vocês que quando vocês vêm aqui em alarme, limites, são os limites de alarme, né? Então, aqui a gente tem os modos adicionais, apneia, procedimentos especiais, alarmes. Quando eu escolho aqui, eu posso ir lá em limite de alarme e colocar que o volume mínimo que eu quero que ele faça é 300 e o volume máximo é 500. Se ele fizer menos que isso, o ventilador apita. Se ele fizer mais que isso, o ventilador apita. Tá? Então, toda vez que eu mudar parâmetros, eu tenho que ajustar o alarme. Já vou contar para vocês um probleminha também. Eu conto o problema e a solução. Toda vez que a gente muda qualquer coisa de parâmetro no Biovent, ele automaticamente ajusta o alarme, tá? Eu não descobri uma forma de interromper isso. Então, assim, você mudou alguma coisa aqui, ele vai lá e ajusta o alarme automaticamente, de acordo com o que você selecionou. E, às vezes, pra gente, isso não é tão interessante, porque daí o ventilador fica pitando de bobeira. Então, toda vez que você fizer um ajuste, vai lá em alarme e escolha seus alarmes, tá? Qual que é o volume mínimo, qual que é o máximo, para ele não ficar pitando de bobeira, tá bom? Porque o ideal do ventilador é assim, ele tem que apitar quando tem um problema. A gente não pode olhar para ele e falar, ele tá apitando porque ele apita. Não, isso for uma coisa séria, né? Então, o ideal é a gente cercar para isso não acontecer.